Muito bem, nós temos então a posição do INPRO, né, Lincoln, do próprio CISPMUR, que é o pedido para que o prefeito nomeie, afinal, o Roberto Carlos, mais uma vez, como diretor executivo do INPRO. Bom, vamos ter que ouvir então o outro lado. Eu estou recebendo com o maior prazer o doutor Fernando Becker, ele é o secretário municipal de gestão de pessoas. Bem-vindo, Fernando Becker. Tudo bem, secretário? Eterno professor, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O prefeito não quer nomear o Roberto Carlos, eleito com 95% dos votos. É por causa de algum desrespeito ao servidor? Gostaria de deixar bastante claro que não é uma questão de não quer, é uma questão de legalidade. Não pode? Então, não pode fazê-lo, por uma questão legal. Então, assim, pode-se discutir o que da maneira que quiser, expor os pontos de vista, só que, na verdade, o prefeito está tomando uma decisão de Estado, ele está sendo um estadista. Há um impeditivo legal para que o Roberto assuma, como ele mesmo relatou nas entrevistas que ele tem concedido na Câmara Municipal. Então, o prefeito ele está impedido de chancelar as eleições. Por quê? Porque o Roberto Carlos não poderia ter se candidatado, uma vez que a lei que estabelece as eleições do INPRO e o regimento, a resolução número 003 de 2014, salvo engano, também estabelece que ele não poderia. E o próprio edital que estabeleceu os limites de como ocorreria as eleições dentro do INPRO. Isso não saiu da cabeça do prefeito, ele tem um parecer jurídico. E na verdade, assim, eu quero deixar bastante claro que não saiu da cabeça do prefeito. Eu assumo a responsabilidade enquanto secretário de gestão de pessoas, como o senhor sabe muito bem, todo ato da administração ela deve sempre primar pela legalidade. Certo. Então sempre que nós levamos ao prefeito um ato para que ele chancele, nós temos que averiguar se os termos jurídicos, se está tudo correto dentro do que a lei determina. E uma vez nós nos deparando com essa situação, fomos obrigados a encaminhar para a Procuradoria. Consultar. Isso, consultamos se de fato a recondução havia divergência entre recondução e reeleição. Deixa eu buscar explicar melhor. Vamos tratar disso. O senhor Roberto Carlos ele foi indicado pelo prefeito Percival Muniz em 2015 para exercer o cargo de diretor executivo. Foi. Mandato de quanto tempo? De 3 anos. Correto. Então, ele exerceu o mandato de 2015 a 2018. Correto. Se candidatou, se elegeu de 2018, em tese para exercer o triênio de 2019 e 2021. Ok. E se candidatou novamente para o próximo triênio. Ok. Só que o que a lei que estabelece a respeito do cargo dispõe? Que só é permitida uma recondução. Ela não faz diferenciação. Então, recondução, se nós formos contar, a nomeação dele da primeira vez seria um mandato. Seria um mandato. Até mesmo porque ele não exerceu o mandato tampão. Ele exerceu o mandato integralmente, de 2015 a 2018. Então, de fato, ele exerceu as funções de diretor executivo um triênio. E se o prefeito ceder à pressão do CISPMUR, pressão do INPRO, deve estar o povo do Serviço de Saúde também junto, porque esse povo junta e fazem bem em juntar. Se o prefeito ceder a essa pressão e assinar e nomear, pode ser a repercussão para o prefeito? Na verdade, não terá validade o ato, né? É. Então, assim, certamente terá que ser invalidado até mesmo pela justiça. E o que é o nosso temor? Mesmo que nós tomássemos a atitude de dar posse a ele, todos os atos que ele praticasse dentro do INPRO seria nulo, porque ele estava inelegível. E o pessoal pergunta, mas vocês não viram isso quando ele foi candidato lá? Não tem uma comissão de eleitoral? Essa comissão ela é feita pela prefeitura, pela secretaria? Quem é que faz a comissão? Eu gostaria de deixar claro que essa comissão não passa pelo município de Rondonópolis, pela prefeitura em si, apesar de ter um integrante que é representante do Poder Executivo. Então, como que se cria essa comissão? Um representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, um representante do CISPMUR, que é o Sindicato de Classe, certo. E, salvo engano, 2 representantes do INPRO. Então, forma-se a comissão e aí estabelece os critérios para a eleição. O calendário eleitoral, isso. etc. E aí eu gostaria de deixar claro também, eu vi algumas entrevistas que o vereador Reginaldo concedeu e o próprio Roberto Carlos, eles estabelecem a respeito de um artigo que há suspendendo. Só que o que acontece? De fato, não sei explicar para o senhor o porquê que esse artigo estaria nessa lei, só que ela não faz parte do objeto em si da lei.
Como o senhor bem sabe, não só não integra só a lei, somente os artigos, a mensagem da lei também, as notas taquigráficas da Câmara Municipal também fazem parte e trazem para quem for analisar qual era o objetivo dela. E o objetivo da lei era postergar, em razão da segurança dos eleitores, postergar o mandato para que, no momento adequado, no momento oportuno, que tivesse segurança para os eleitores, fosse realizada as eleições, certo, como de fato se fez. Mas não tem lá o artigo que suspendeu? Há o artigo, mas se o senhor quiser, trouxe. O que a mensagem traz? Ela traz o seguinte, que o objeto daquela lei é a prorrogação do mandato, certo, de diretor executivo e dos demais diretores até o dia 31 de dezembro, por motivo de segurança. Okay. E aí eu faço uma outra análise. Vamos colocar o seguinte, vamos conjecturar que de fato esse artigo deveria ser respeitado. Esse artigo estabelece o seguinte, que para exercer o cargo de diretor executivo, eu preciso ser servidor concursado com mais de 5 anos, ter formação superior e possuir certificação RPPS, que é do Ministério da Previdência Social. E só é permitida uma recondução. Se eu estou suspendendo esse artigo, eu permito que qualquer pessoa possa exercer o cargo de diretor. Entendi. Independente dele ser servidor, independente dele ter formação, independente dele ter certificação. É esse que é o espírito da lei? Então, essa é a interpretação que a prefeitura faz. Isso, essa é a interpretação. E outra situação que eu gosto... Eu sou advogado, senão dá o microfone para o advogado, para um pastor, só Jesus na calma. Pera aí. O senhor, então, essa emenda, foi uma emenda apresentada ao projeto, isso, então. O prefeito, quando encaminhou o projeto para prorrogação do mandato, não mandou com a suspensão deste artigo. Na verdade, estava no projeto de lei. Certo. Não sei explicar para o senhor, até porque à época eu não era secretário de gestão e também não consegui ninguém que me explicasse o porquê esse artigo estava inserido. Mas na minha concepção, da leitura que nós fazemos, da mensagem da lei, que ela traz o espírito, por que o legislador, por que foi encaminhado esse projeto de lei, ele não traz nada a respeito da suspensão desse artigo, simplesmente traz a prorrogação. Se nós buscarmos também as notas taquigráficas da Câmara, também a toda discussão girou em torno da prorrogação, certo, o que também foi feito no caso do Cispemur. Sim, mas se está na lei, e a lei seguiu o rito, o processo legislativo. Os vereadores olharam para a lei, quem aprova, aperta o sim. Os vereadores apertaram o sim. A lei foi publicada, foi sancionada, foi publicada. Não é de respeitar a lei. E aí eu faço um outro questionamento. O edital que regeu também a licitação, ele deve ser respeitado ou não? Sim. Que tecnicamente seria, vamos equiparar uma resolução do TSE. O edital de das eleições eu tenho ele em mãos. Certo. Ele não trata em momento nenhum da lei 11.330 que suspende e muito pelo contrário. Ele obriga que de fato esses requisitos devem ser preenchidos, sob pena de ser indeferido o registro da candidatura. Muito bem. Então é o seguinte, e de toda forma temos também a resolução que trata do assunto, que também estabelece que é obrigatório o preenchimento desses requisitos. Repito, quais requisitos? Ser servidor público há mais de 5 anos, ter formação superior e ter certificação. E permitida uma recondução. É isso a conta. Então, a prefeitura tem esta interpretação, os servidores têm outra interpretação, o pau vai comer lá no judiciário mais uma vez. Assim, Vanzelli, gostaria de deixar mais uma vez claro que então, a gente não não está discutindo se houve fraude às eleições ou não, a gente não está discutindo a lisura das eleições. O que está se discutindo é que o candidato Roberto Carlos, ele estava inelegível, ele não estava apto a se candidatar. Essa é a discussão. A gente não está discutindo a competência técnica dele ou de quem atua junto com ele. Né? Excelente profissional, tanto é que foi eleito após ele ser indicado ao cargo. Então a discussão não gira em torno disso, da competência dos profissionais que atuam em favor do INPO. A situação é uma questão legal e nós não podemos atuar. Então, e aí assim, o prefeito não pode chancelar o ato. Secretário, eu quero que o senhor olhe para aquela câmera, viu, Léo? Quero que ele olhe para aquela câmera ali. Eu quero que o senhor converse com os servidores para dizer para os servidores, o senhor dizer para os servidores, que não se trata de um desrespeito. Fica à vontade. Sim, não, e com certeza não é um desrespeito, e gostaria de deixar claro também que não há a intenção de lesar e não há a intenção do prefeito indicar
em absoluto, apesar da resolução que trata das eleições permitir ao prefeito que se procedesse dessa forma, qual é a ideia do prefeito? Nós, momentaneamente, indicarmos uma pessoa para que exerça o cargo de diretor executivo, criar essa direção, até para que não possa parar o serviço, porque verdadeiramente não tem como se interromper o serviço, e aí no prazo de 6 meses realizar uma nova eleição e o candidato que for eleito vai assumir, vai tomar posse do cargo e direcionar o futuro do INPE. Conversei então com o Dr. Fernando Becker, secretário municipal de gestão de pessoas, trazendo o ponto de vista e interpretação da lei por parte do município. Obrigado, secretário. Um abraço. Grande prazer revê-lo. Prazer todo mundo. Manda um abração ao pai também, tá? Toda a família. Pode sair por ali.